A Rússia fez mais um grande ataque com drones e mísseis contra várias cidades aqui na Ucrânia de ontem para hoje. Lembra que de anteontem para ontem já teve um ataque muito grande, de ontem para hoje teve mais um ataque grande também. Os ucranianos, por sua vez, atingiram a base de Engels 2 aqui em Saratov. É uma base militar que os russos têm usado menos, tá? Mas ainda usam ela em algumas situações. Depois de ter sido atacadas várias vezes pelos ucranianos, os russos têm usado menos Engels 2, mas continua sendo usado e foi atacada pelos ucranianos mais uma vez aqui. Na linha de frente, a gente tem sucessos ucranianos em contra-ataques em vários pontos da linha de frente, expulsando os russos de cidades que os russos dizem que já tomaram, mas não tomaram de verdade, Pokrovsk, Kupiansk e várias outras. Os próprios russos estão admitindo isso. Eles estão dizendo que é porque há uma arrumação russa e que ano que vem vai começar de novo com força o avanço russo e não sei o que lá, mas a verdade é que nesse momento os russos estão recuando na linha de frente. Em termos de negociação, continuam as negociações entre a Ucrânia e o time americano. Ninguém sabe exatamente quais são as propostas, o que está havendo, mas aparentemente ainda tem muita dificuldade. Uma notícia boa é que os Estados Unidos concordaram em aumentar o suprimento de armas nesse mês de dezembro para os ucranianos. É uma coisa positiva isso, muito embora também a gente tenha a notícia de que em 2027 os Estados Unidos dizem que não vão mais mandar armas para a Ucrânia. Eu sou o Peter Turguniev, esse canal é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 7 de dezembro de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e as notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Estação Verão, Eleger um Meliante, Virei Imigrante e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, de ontem para hoje, a gente teve mais um grande ataque russo contra a Ucrânia, 246 mísseis e drones. A maior parte dos mísseis foi derrubada, né? Dos 3 Kinjal, 2 foram derrubados. Os 2 mísseis Iskander e KN-23 também foram derrubados. Dos drones Shahid, dos 241 que foram lançados, 175 foram derrubados. Infelizmente, além de drones e mísseis, teve também o uso de bombas planadoras em Kherson, e isso gerou problemas bastante sérios. Também teve ataques em Kremenchuk, que causaram problemas sérios ali em Kremenchuk. Kremenchuk, essa cidade aqui, no centro da Ucrânia, foi muito atingida nesse ataque. Como eu falei, aqui em Kherson também eles atingiram a termoelétrica aqui de Kherson. Então foi um ataque bastante danoso de ontem para hoje, tá? Tem algumas imagens aqui. Essa semana apenas a Rússia lançou 1.600 ataques de drones e cerca de 1.200 bombas planadoras, né, aquelas bombas guiadas, cerca de 70 mísseis contra a Ucrânia só nessa última semana. Então isso aí é um resultado direto da, entre aspas, negociação de paz do Trump. A gente sabe, eu sempre falo isso, sempre que tem negociação de paz, os russos aumentam o número de mísseis e bombas porque querem parecer fortes nesse processo, né? O que é um absurdo, mas não resolve nada, não ajuda em nada os russos também nessa história, no final das contas. Então um ataque muito grande da Rússia de ontem para hoje, complementando o ataque que já teve de anteontem para ontem, com muita destruição também. Enfim, muito triste isso daí, né? Os ucranianos fizeram ataques próximo da base de Engels 2, lá em Saratov. Durante a noite, drones ucranianos estavam ativos próximo da base Engels 2 em Saratov. Essa base aérea é usada pela aviação estratégica russa para ataques de mísseis contra cidades ucranianas. As defesas aéreas russas estavam operando nessa área. Não sabemos ainda qual foi o dano causado aqui nesse ataque ucraniano contra a base de Engels 2, né? Então, como eu falei, Engels 2 já foi mais usada no início dessa guerra. Todo bombardeio feito contra a Ucrânia partia de Engels 2 e outras bases aqui, mas como os ucranianos atingiram várias vezes aqui essa base aérea, os russos pararam de usar. Os naviões russos agora ficam mais para o leste, mas eventualmente eles ainda usam essa base como um ponto de reabastecimento antes de fazer o ataque, né? E você pode entender que a base de Engels 2 fica aqui, né? Mas o ataque foi nessa região aqui. É que aqui existe uma série de depósitos de óleo que abastecem a base de Engels 2, né? Então a ideia dos ucranianos é justamente você incapacitar o uso da base de Engels 2 pelos russos, né? Além disso, durante a noite, drones ucranianos foram vistos atacando torres de potência na região de Rostov, na Rússia,
e deixaram centenas de russos sem eletricidade, segundo relatórios locais. Muitas explosões aqui, dá para ver o dronezinho passando aqui, a gente não sabe exatamente o que foi atingido ali, né? A gente tem informação aqui de que um ataque ucraniano que foi feito no dia 2 de dezembro contra um depósito de óleo em Livni, ali na região de Oriol, atingiu 2 grandes tanques ali, pelo menos. Eu diria que 3, tá? Esse outro terceiro aqui também está bem danificado. Mas enfim, foi um sucesso aqui o ataque nessa base de combustível aqui lá em Oriol, que aconteceu no início do mês, né? Bom, os ucranianos fizeram um ataque contra um veículo que estava transportando 2 soldados russos da 76ª Divisão dos VDV, que são os paraquedistas russos, né? Esse pessoal estava envolvido no ataque de Bucha, eles foram alguns dos criminosos já sentenciados pelo tribunal ucraniano, e aí na região de Kherson, os ucranianos explodiram o veículo que estava carregando eles, para aplicar a pena a esse pessoal, né? Então os ucranianos têm feito esse ataque, o GUR, que é o serviço secreto ucraniano, tem feito esse tipo de ação para eliminar, aqui o carrozinho explodiu aqui, esse tipo de operação para eliminar os criminosos de guerra russos, uma vez que a justiça está demorando muito para chegar para os criminosos de guerra lá de Bucha, né? Bom, além disso, os próprios russos lançaram uma bomba. Eu falei para vocês que os russos lançaram muitas bombas planadoras contra a Ucrânia, né? Pois bem, uma delas acabou caindo lá em Belgorod, e acabou destruindo uma estação elétrica e deixando o centro da cidade sem eletricidade, ou seja, uma bomba grande russa que acabou caindo sobre o próprio território russo e causando esse problema, né? Então, é isso daí. O pessoal fez trapalhada lá, né? Bom, falando sobre a linha de frente, não temos nenhuma grande novidade, mas a gente vai ver que teve avanços ucranianos aqui, né? Aqui em Siversk, os russos tiveram um pequeno avanço aqui, mas nada significativo. Aqui em Pokrovsk, mais uma vez, a mesma situação dos últimos dias, com os russos tentativa de infiltração para tudo quanto é lado. Aqui em Novopavlivka, nenhuma mudança também. E Ruliapole também, felizmente, nenhuma mudança, apenas um contra-ataque ucraniano aqui apontado nos mapas do Polevolan, né? Mas esse canal russo aqui está reportando que as forças ucranianas estão conduzindo contra-ataques locais em múltiplas áreas da linha de frente. Não são grandes unidades mecanizadas, apenas batalhas posicionais em cidades que tinham sido capturadas mais cedo por russos, né? Por soldados russos. Nas seguintes áreas existem contra-ataques ucranianos de sucesso: Pokrovsk, Kupiansk, Ivanivka, Novopavlivka, Pokrovsk e a região de Sumy. As forças russas gastaram todo outubro e novembro avançando, então faz sentido que a Ucrânia lance esses ataques localizados. Eu suspeito que a Rússia vai tomar muito do mês de dezembro para se repreparar, rearmar e continuar com a grande ofensiva, as operações ofensivas em 2026, né? E a verdade é que é aquilo que a gente falou. A Rússia chegou num ponto de difícil deles avançarem, já perderam muita gente nesses avanços. É lógico, eles substituem por novos recrutas, mas lembra, novos recrutas são sempre novos recrutas, nunca tem a mesma capacidade do pessoal que já foi eliminado pelos ucranianos. Então, mais uma vez, você tem aqui a consequência dessa estratégia suicida russa, né? Os ucranianos anunciaram a 7ª versão do drone naval Magura, né? Essa aqui é a 7ª versão dele, ele tem agora mísseis para serem lançados contra helicópteros, uma série de capacidades aqui bem interessantes para lançamento de mísseis. É a 7ª versão, a 7ª interação desse projeto ucraniano, que tem tido muito sucesso ali no Mar Negro, né? A Rússia praticamente não usa mais a frota russa do Mar Negro porque simplesmente não consegue competir com esses pequenos barcos automatizados ucranianos, que são barcos suicidas. Tipicamente uma missão deles eles se destroem, mas são muito mais baratos do que a frota tradicional russa, né? Acabou criando realmente o domínio do Mar Negro. Hoje é da Ucrânia, apesar da Ucrânia não ter nenhum barco convencional. A Rússia tem uma enorme frota ali russa no Mar Negro, ainda metade dela já foi destruída pela Ucrânia, mas tem a outra metade, ainda muito mais do que a Ucrânia, que tem exatamente 0 navios no Mar Negro, né? E de qualquer forma o domínio é da Ucrânia por ali. Outra notícia ruim: a Rússia destruiu completamente um vilarejo sueco histórico na Ucrânia, né? Por mais de 3 séculos, uma pequena comunidade de suecos vivia na Ucrânia e estão perto de desaparecer completamente, né? O vilarejo de Gamavelski
já foi totalmente destruído e apenas 2 pessoas ainda estão lá, depois que uma mulher de idade recentemente faleceu, né? Gamavelsk é essa cidadezinha aqui, perto de Kherson. Aqui, ó, é alguma coisa por aqui, nesse ponto aqui, perto de Nova Kakhovka também. É exatamente aqui, nessa região aqui, que é esse vilarejo e totalmente destruído pelos russos. Os russos têm feito campanhas de destruição na margem direita, né, ou margem norte aqui do rio de Dnipro, justamente destruindo vilarejos ucranianos aqui nessa região. Não é muito triste isso. Esse caso aqui também chama atenção porque mostra como que as crueldades da antiga União Soviética, né, e da Rússia imperial antes disso, né, são muito similares às maldades que a Rússia está fazendo agora. Isso daqui foi resultado de uma guerra no século XVIII entre a Rússia e a Suécia, e a parte da Suécia conquistada pelos russos naquela época, eles pegaram os moradores e relocaram nessa região da Ucrânia, que então era dentro do Império Russo, e esse pessoal fala uma espécie de sueco antigo, né? Um sueco ainda da época, dessa época, e sobrevivia até agora, só que agora foi totalmente destruído pelos russos, mais uma vez esse vilarejo. Realmente é uma história dentro da história da crueldade russa, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre um grande número de drones e mísseis que foi lançado do dia 5 para o dia 6, né? A gente já viu que do dia 6 para o dia 7 também foi lançado uma quantidade significativa aqui, 246 mísseis. Eles falando aqui sobre como esse foi um dos maiores ataques aqui desde o início, só superando aqui por esse ataque aqui no início de outubro, né? Na verdade, meados de setembro aqui, esse outro ataque que foi maior, mas foi realmente um ataque muito grande de anteontem para ontem, né? Bom, uma notícia positiva: os Estados Unidos está significativamente aumentando o envio de suprimentos de armas para a Ucrânia antes do Natal, mas ao mesmo tempo está alertando que a partir de 2027 a Europa deve se preparar para uma OTAN sem Washington. Essa é a conclusão que algumas pessoas lá no Kyiv Post, que é um jornal importante lá da Ucrânia, tiveram acesso. Ou seja, os Estados Unidos estão preocupados exatamente porque a Rússia, por essas negociações de paz, está atacando mais a Ucrânia, então estão enviando mais armas para a Ucrânia nesse momento, provavelmente mísseis Patriot e coisas de defesa, e ao mesmo tempo já estão avisando que 2027 vão tirar a mão fora, né? O Pentágono está esperando um compromisso concreto da Europa, que o continente está pronto para tomar para si as defesas e coisa e tal. E bom, tomara que a Europa acorde para isso, como eu falo para vocês. Evidentemente eu acho que o que os Estados Unidos está fazendo é uma traição à Europa, uma traição à Ucrânia, que é um aliado fiel dos americanos. Mas a verdade é que se a Europa quiser, ela resolve esse problema. A Europa não precisa dos Estados Unidos para isso. Os exércitos da Europa são maiores que os exércitos americanos, tá? Se você pegar os exércitos da Europa, somar em termos de equipamentos e soldados e coisa e tal, são maiores que os exércitos americanos, então teria plena condições de resolver esse problema mais rápido aqui, né? Essa notícia foi trazida pelo Kyiv Post. Os Estados Unidos planeja aumentar a entrega de armas para a Ucrânia antes do Natal, ao mesmo tempo que quer transicionar a Europa para a liderança em 2027, ou seja, sair fora da Europa em 2027. Vamos ver o que vai acontecer com isso daí, né? O Arthur Harry está falando aqui sobre a expectativa de que a Rússia vai... A quantidade de lambanças que o Putin tem feito com a Rússia vai fazer os anos 1990 parecer um passeio no parque, né? Todo mundo diz que a Rússia está retornando para os anos 90, mas o que isso significa? O colapso da União Soviética foi gerado por 2 fatores: problemas econômicos que começaram nos anos 70 e a economia soviética, que era construída na exportação de energia, óleo e gás, metais e madeira e grãos. A maior parte da reserva ia para o exército, para a Guerra Fria, e é de forma similar ao que está acontecendo hoje, né? É o que eu falo para vocês. Por que a economia russa está aquecida hoje? Saiu até uma notícia que a Rússia ultrapassou 2 posições no ranking do PIB, ultrapassou o Brasil e o Canadá e coisa e tal, e eu falei para vocês que isso é verdade, tá? De fato, o Brasil está parado no tempo com o governo do pinguço corrupto, mas a Rússia também está fazendo esse avanço aqui. Isso é um avanço irreal, tá? O governo comprando muitas armas e coisa e tal acaba gerando um aquecimento na economia, mas é um aquecimento que não tem
não tem sinergia, não gera um alavancamento do crescimento posterior, né? Quando você investe em novas fábricas, isso vai gerar mais economia mais adiante, as fábricas vão produzir novas coisas. Quando você investe em bomba, a bomba é jogada num lugar, a bomba é destruída e nada surge dali, né? Então, ou seja, é um dinheiro que, num primeiro momento, até aquece a economia, porque você está comprando bombas, né? Você tem que fabricar bomba, a fábrica de bomba vai funcionar e coisa e tal, mas aquela coisa, ela morre ali, né? Quando a bomba é usada, ela simplesmente destrói e não constrói nada. Se você faz uma fábrica de carros ou uma fábrica de caminhões, essa fábrica vai produzir caminhões, vai produzir carros, e esses carros vão ser usados por pessoas para fazer comércio, para transportar bens, ou seja, você tem um ciclo econômico que tem muito mais, que gera muito mais recursos, muito mais valores ao longo do tempo, né? Então, e o que eles estão alertando é que o que vai acontecer agora na Rússia, o que está acontecendo agora é muito similar ao que aconteceu em 90, né? Ninguém tem dúvida que o comunismo falhou por seus próprios méritos, né? Esse negócio de planejamento central sempre foi falho, sempre gerou esse tipo de crise, mas é lógico que a Guerra Fria acabou gerando também problemas para a Rússia, né? Gerou até para os Estados Unidos, né? A corrida espacial e a Guerra Fria, o pessoal gastou tanto dinheiro com isso que os Estados Unidos tiveram o problema da inflação lá dos anos 70 e coisa e tal, anos 80. A Rússia, naquela época, a União Soviética, a situação foi muito pior, né? Ou seja, você teve um colapso completo. Eles esconderam o tanto quanto podiam e acabaram tendo um colapso. E ele fala aqui sobre a guerra do Afeganistão, que foi mais um fator que levou também à dissolução da União Soviética, né? Segundo ele diz aqui, ó, a União Soviética gastou 20 bilhões de dólares na guerra do Afeganistão, o que era muito pouco comparado com o orçamento anual de cerca de 128 bilhões, que era o orçamento militar soviético daquela época, né? Mas isso acabou drenando a tesouraria soviética, ou seja, a caixa dos soviéticos, né? Do ponto de vista econômico, a guerra não foi o principal impacto, mas certamente criou a fundação para tudo que se seguiu. A derrota da União Soviética no Afeganistão mostrou que o exército soviético não era aquela propaganda que ele dizia ser. E repara como é que isso se aplica de novo para a Ucrânia, né? Todo mundo achava, e eu tenho que confessar que até eu achava no início da guerra, que ia ser um passeio no parque para os russos, né? No momento que os russos invadiram lá no norte, vocês podem ver meus primeiros vídeos aqui no canal, mas não, acabou, a Ucrânia vai acabar, vai ser questão de semanas, eles vão tomar a Ucrânia inteira e vai acabar, né? E não foi o que aconteceu, na verdade o exército ucraniano mostrou uma força muito grande, mostrou também, não foi só o exército ucraniano que mostrou mais força do que esperava, mostrou que o exército russo é muito mais fraco do que se imaginava, né? O fato da Ucrânia ter destruído a frota russa do Mar Negro, o fato da Ucrânia ter destruído a fronte lá do norte que os russos queriam fazer, isso tudo mostrou que a imagem, todo esse investimento que os soviéticos fizeram lá no Afeganistão, no exército soviético antes do Afeganistão, a guerra do Afeganistão mostrou que foi inútil, e agora a guerra da Ucrânia está mostrando também que os investimentos do Putin na década de 2000 e 2010 também foram inúteis, né? É lógico, a economia foi o principal problema da União Soviética, mas o retorno de milhares de soldados da linha de frente é o que com dificuldade de encontrar trabalho em um país colapsado, isso gerou o grande problema, gerou a década de 90 dos russos, que foi realmente um período dramático para a União Soviética na década de 90 e para os russos depois disso. A União Soviética, na verdade, colapsou em 91 e aí a Rússia passou por muitas dificuldades nos anos 90. E como eu falei para vocês, a minha visão é que muito dessa ajuda americana é justamente porque eles temem esse tipo de colapso russo, né? A quantidade de russos que vão fugir da Rússia, que vão tentar abrigo na Europa, pode ser realmente uma catástrofe muito grande, né? E isso gerou todo o crescimento da máfia e coisa e tal, enfim. O que ele está dizendo aqui é que os mesmos fatores estão presentes agora na guerra da Ucrânia, e mesmo que o Putin consiga um acordo de paz benéfico para eles, no final das contas, ele vai ter problemas econômicos muito sérios, muito maiores do que houve nos anos 90, com o retorno das tropas para a Rússia, né? Bom, o Kate Kellogg falou que as conversas estão na parte final, estão fazendo, que ainda tem coisas difíceis de resolver, mas estão conversando, estão negociando controle sobre Donetsk, Luhansk, parte de Zaporizhia, Kherson, o futuro da usina nuclear. Vamos ver, ninguém sabe exatamente o que está sendo negociado, né? O Zelensky teve uma conversa de 2 horas com o Witkoff e o Kushner,
ou seja, depois das conversas lá com o pessoal, lá os enviados ucranianos estão lá em Miami, o Zelensky também ligou e conversou com eles, não temos detalhes sobre o que está sendo negociado, né? Ele só disse que foi uma conversa longa e bastante significativa, ou seja, não disse que foi produtiva, não produziu nada, não chegaram a lugar nenhum, mas foi significativa, né? Essa é a visão dele, né? Ele agradeceu o Trump pela abordagem intensa de negociação, ou seja, caraca, é o Trump fazendo merda, né? Mas enfim, vamos ver o que vai dar nisso daí, né? O presidente da República Tcheca, o Pavel, ele disse que se o Putin ganhar na Ucrânia, todos nós perdemos com a Europa, né? E eu concordo com ele, isso é um erro enorme deixar ecos de 1939. Para quem não lembra, a Tchequia, né, foi justamente o primeiro país invadido, não, primeiro foi a Áustria, né? Mas a Áustria meio que já era parceira da Alemanha nazista e meio que cedeu, né, praticamente se uniu com a Alemanha, não foi invadida, né? A Tchequia foi invadida pelos alemães, foi o primeiro país invadido pelos alemães. E na época fizeram um acordo em que deixavam as partes da Tchequia invadidas pela Alemanha sob controle do Hitler, né? Foi o tal do acordo lá da paz do nosso tempo, do Chamberlain, né? Que era para encerrar o problema com a Alemanha e na verdade acabou servindo para preparar a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, todo mundo viu que esse negócio de permitir que se invada um país e achar que é justificado isso daí. Não, vamos fazer um acordo, deixa eles ficarem com um pedaço do país que eles invadiram e não sei o que lá. Isso só dá mais merda mais adiante, né? O Orbán continua chorando porque sabe que vai perder as eleições ano que vem. E ele está dizendo que se o partido dele perder a eleição ano que vem, ele vai ser arrastado para a guerra com a Rússia e coisa e tal. O Orbán é impressionante. Ele disse que, olha só, nós temos que fazer a Hungria forte o suficiente para ficar fora da guerra. Não, Orbán, isso não é força, isso é covardia. O que você está fazendo é covardia de fazer agradar o agressor. Isso não é força, isso é covardia. Mas felizmente o povo da Hungria está vendo isso e você vai perder a próxima eleição, não tem nenhuma dúvida, né? Bom, continua uma discussão muito grande da Europa com relação à política nacional de segurança, a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. A gente já falou sobre isso nos vídeos de ontem. E o Tusk, que é o presidente da Polônia, falou que, caros amigos americanos, a Europa é o seu maior aliado, não é o problema. Nós temos inimigos em comum há mais de 80 anos e precisamos manter essa força, precisamos manter essa união. Apenas uma estratégia sensível e uma segurança compartilhada, a menos que algo tenha mudado, né? Ou seja, o que ele está colocando aqui é o óbvio. Eu critico muito a Europa também, eu acho que a União Europeia tem um monte de erros, mas achar que tem que abrir mão da Europa por agradar a Rússia é um erro enorme. Isso aí não tem lógica nenhuma, de forma alguma. E, bom, mas, porém, algumas críticas que o Trump faz naquele documento, eu assino embaixo, né? A Europa continua gastando mais pagando o gás russo do que está gastando para ajudar a Ucrânia. Ou seja, desse jeito, está dando mais dinheiro para o Putin do que para o Zelensky, ou seja, está ajudando o agressor em última análise. Por mais que se coloque contra a agressão russa, acaba ajudando a Rússia, né? Então tomara que isso seja isso acorde a Europa. A Europa, se quiser, sozinha, consegue resolver esse problema. A Europa é muito maior do que a Rússia. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.